a estrela da noite, nosso palestrante de honra, do qual eu peço desculpas, mas eu tive que anotar o seu currículo porque ele é um pouco extenso. Professor Dr. Tiago Vieira, do qual é o atual presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, mestre e doutorando em Direito pela Universidade Mackenzie, especialista em Direito do Estado pela URGS, especialista em Teologia e Bíblia pela UBRA, especialista em Liberdade Religiosa pela Universidade Mackenzie, com estudos em Oxford e na Universidade de Coimbra, membro da Comissão Especial de Liberdade Religiosa do Conselho Nacional da OAB, coordenador e docente da pós-graduação em Direito Religioso pela Universidade Evangélica de Goiás, subcoordenador e docente do curso de Direito Religioso Internacional na Universidade de Madrid, advogado associado à ADF nos Estados Unidos, advogado de mais de 4.000 igrejas no Brasil e o nosso representante no STF, né? Diante disso, passo a palavra para o professor Tiago, que fará uso dela nas próximas horas. Tenho certeza que ele irá compartilhar muito conhecimento que ele tem neste tema. Obrigado, Maria Eduarda, pela apresentação. Obrigado a todos que abrilhantam essa assistência. Também ao professor Dr. André Coelho, pelo convite, junto com o Instituto Atlantos e com o Grupo Lei e Liberdade, de que essa noite a gente possa conversar um pouco e aprendermos juntos sobre liberdade religiosa. Ao Douglas também. E a todos que estão aqui, eu reitero os meus agradecimentos, especialmente para as mulheres, que tornam a plateia ainda mais bonita. Eu quero conversar com vocês, na verdade, não quero palestrar. Quero conversar com vocês, depois eu quero ver se a gente tem tempo para perguntas também, espaço para perguntas, para tratar de temas que são relevantes, temas que são importantes e que são fundantes da própria democracia. Eu gostaria de ter 4, 5, 6 horas, mas a gente começou às 19h30 e eu acho que o prédio deve fechar aqui, então eu não ficarei muito tempo falando sobre história. Então eu não vou desenvolver o contexto histórico da criação, da conceituação da própria liberdade religiosa e da laicidade, pela falta de tempo. E também para que eu possa vender mais livros para vocês, né? Então, quem quiser se aprofundar no desenvolvimento histórico da liberdade religiosa, da liberdade do Estado laico, esse livro aqui trata esse assunto, a contribuição do cristianismo para a liberdade. E esta obra aqui também, o primeiro capítulo dela, 100 páginas, é apenas história. A história da relação entre igreja e Estado. Então, vou deixar para vocês acompanharem nos livros, para que a gente possa tratar assuntos mais conceituais, que tenham mais relação com o próprio direito. Todos aqui, professor, são alunos do direito, então eu acho que o interesse é maior. E eu quero começar sobre o Estado laico. Eu poderia desenvolver a história da laicidade, do Estado laico, começando por Sócrates, por exemplo. Eu não sei se tem aqui o PowerPoint, pode passar. Eu passo aqui. Ó. Vamos ver. Aqui. Eu poderia começar por Sócrates. Vocês sabem que Sócrates foi condenado à morte por por trazer novos ensinamentos para a juventude da época. E esses novos ensinamentos era uma ideia de distinção, de separação Estado e religião. A gente consegue perceber isso na Apologia a Fédon, quando Sócrates queria que o arconte não fosse aos éforos se consultar para qualquer questão temporal. Depois disso, o próprio Cristo fala no Evangelho de Marcos: dai a César o que é a César, dai a Deus o que é de Deus. Depois, na carta do Assunte, isso no ano 494, Papa Gelásio I demonstra claramente a distinção entre o poder religioso, entre o poder da Igreja e o poder do Estado. Nós estamos no final do século V. Querela das investiduras,
muita briga entre Estado e entre Igreja, isso é século XI, século XII. Bonifácio, Inocêncio III, depois Bonifácio VIII, com a famosa Una Sanctam, confusão do que até onde vai o poder da Igreja, até onde vai o poder do Estado. Já estou aqui no século XV, até entrarmos no século XVI, com a famosa Reforma Protestante, para alguns, Revolução Protestante, tanto faz. O que importa é que no século XVI tem um movimento que Martim Lutero chamava de as abelhas da Reforma, que é o movimento anabatista. O movimento anabatista pregava, dentre outras questões doutrinárias, a separação total entre a Igreja e o Estado. Do ponto da forma que nós já enxergamos a separação Igreja e Estado hoje. Mas não foi só esse movimento anabatista. Na Inglaterra, de Henrique VIII, onde nasce a Igreja Estatal Anglicana, também, até por causa de Henrique VIII, toda aquela confusão com Ana Bolena, que eu acho que vocês já viram nos cinemas, nos filmes de Hollywood, muita confusão, muita briga, e ali muitos religiosos chamados de separatistas ou de não conformistas queriam reformar a Igreja do Estado da Inglaterra. Não conseguem. O que conseguem? Muita perseguição religiosa. Eles fogem, vão para os Países Baixos ou Holanda, mas muitos vão para a Nova Inglaterra. E, em 1620, desembarcam em Plymouth, no navio chamado Mayflower, e lá fazem um acordo, fazem um pacto, os puritanos, alguns católicos, alguns sem religião, que estavam naquele navio, aproximadamente 102, 103 pessoas, fazem um pacto, 30 graus abaixo de zero, para que eles pudessem viver na Nova Inglaterra sem perseguição religiosa e com igreja e Estado separados. Na prática, pela primeira vez na história, o Estado laico nasce ali. Alguns anos depois, um ex-pastor anglicano, também fugido de perseguição religiosa, para na mesma cidade, viaja um pouquinho mais para cima, vai para Rhode Island, e lá ele escreve a Constituição desse Estado. E pela primeira vez na história, nós temos em um documento jurídico o Estado laico. Isso é 1646. O nome desse pastor é Roger Williams. Então, falar de laicidade é falar de igreja, porque foi a igreja que criou a laicidade. Foram os religiosos que criaram a laicidade. Esse documento, em 1660, é confirmado pela coroa britânica e ele se torna a Constituição do Estado de Rhode Island, com separação igreja e Estado. E é essa separação igreja e Estado que nós conhecemos hoje. Não guarda relação com a separação igreja e Estado que nós conhecemos na França, que é um outro movimento, que tem um outro nome e que surge por motivos muito diferentes do que os motivos pelos quais fizeram o Estado laico nascer. Então, não coloquei aqui, então esse tempo não valeu porque eu não coloquei para iniciar, tá? Começa agora. Então, em 5 minutos aqui, eu dei um breve contexto histórico para vocês entenderem que falar de laicidade envolve religião. Na verdade, envolve quem criou a laicidade, que foi a religião. Laicidade nasceu e existe para que as pessoas pudessem viver as suas vidas conforme as suas religiões, as suas respectivas religiões. Mas será que laicidade é um sistema e é o único que existe? Ou existem outros sistemas? Vocês já perceberam que laicidade é uma relação. Laicidade implica num sistema em que um Estado, em que uma nação soberana escolhe para se relacionar com os religiosos, com a religião. Mas existem outros sistemas. O mundo, o planeta, tem mais de 200 países, 200 nações soberanas.
E não são todos que são laicos. Existem outros sistemas de relação entre igreja e Estado, entre religião e Estado, entre fenômeno religioso e Estado. E eu quero trazer 5 para vocês, só para que a gente possa, para que fique mais fácil para que vocês possam visualizar. O primeiro ali é o Irã. Então, aquele país ali que tem aquele símbolo vermelho no meio é o Irã. O Irã, alguém sabe que sistema é? Teocracia. Se eu fosse dar uma aula de história para vocês, que eu tive essa oportunidade lá no Instituto Atlantos, eu ia comentar como surge a teocracia, e a teocracia, na verdade, é um dos primeiros sistemas de relação igreja-Estado. E existem teocracias hoje, e uma teocracia é o Irã. No Irã, por escolha dos iranianos, porque eles querem que seja assim, isso é importante também, o Irã é um país soberano, o Irã decidiu que lá não existe história de separação, mas sim de confusão, como ensina José Afonso da Silva, que divide as relações igreja-Estado entre confusão, união e separação. Então, no Irã, como diria o professor Manuel Jorge Silva Neto, não existe, você não consegue identificar onde termina a religião e onde começa a política. A Sharia, que é uma lei religiosa, é a lei civil do povo iraniano. Na Constituição do Irã, a Constituição do Irã é interpretada de acordo com uma corrente teológica religiosa e a partir da cosmovisão muçulmana e de acordo com o Alcorão. E o Alcorão de acordo com uma corrente interpretativa. Por exemplo, correntes interpretativas cristãs: católica romana, calvinista, luterana, arminiana, pentecostal. Da mesma forma, lá existem correntes teológicas do Islão. Então, a Constituição do Irã, em um artigo, se não me engano, no artigo 2º, artigo 3º, diz, olha, inclusive a Constituição é interpretada de acordo com esta corrente teológica. Isto é teocracia, e não outra coisa. Tá bom, gente? Então, teocracia é uma total confusão em que você não sabe diferenciar o que é política e o que é religião. Era exatamente contra isso que Sócrates se insurgiu lá 5 séculos antes de Cristo. Bom, nós temos ali um outro país que tem uma cruz. Isso já diz alguma coisa, que é a Dinamarca. A Dinamarca é um país, é um estado confessional. Não é uma teocracia. A Dinamarca é o resultado primeiro da Reforma Protestante. O resultado primeiro da Reforma Protestante, Tratado de Paz de Augsburgo, 1550, implica dizer o seguinte: cuius regius eius religios, ou seja, a religião do príncipe, a religião do povo, a religião do rei, a religião dos súditos. Então, se você era luterano, escolha um país luterano para viver. Se você é católico, escolha um país católico e assim por diante. Então, no Estado confessional, o Estado, a política, se une a uma religião específica em detrimento das outras e tem um tratamento diferenciado com aquela religião, caso é a Dinamarca, que é um país luterano. O rei precisa ser luterano e tem várias situações na Dinamarca, é chamada Igreja do Povo. Então, várias situações de diferimento para a Igreja do Povo, que na prática é a Igreja luterana. Existe liberdade religiosa na Dinamarca, mas ela é mitigada no que diz respeito em relação à Igreja do Povo. Por exemplo, para se criar uma igreja na Dinamarca, se você quer criar uma igreja na Dinamarca, e se não é uma igreja do povo, ou seja, a Igreja luterana, filiada, unida à Igreja luterana,
existe uma série de requisitos que você tem que preencher, inclusive alguns de fiscalização, para que você possa criar uma igreja na Dinamarca. Então, a liberdade de organização religiosa na Dinamarca é mitigada. Nós temos um terceiro modelo, que é o da Itália. A Itália vive o que nós chamamos de Estado laico. Então, já entramos aqui na separação, usando o critério do professor José Afonso da Silva, que é mais fácil, por isso que eu uso, porque tem o do alemão Winfried Brugger, que é um pouquinho mais chatinho de usar, então eu prefiro o do José Afonso da Silva, que é mais didático, que é o da separação. O sistema da separação está incluso nesse sistema a Itália. A Itália tem uma relação com a religião cooperativa. Ou seja, existe uma separação, mas a Itália se relaciona com as religiões. E se relaciona de 3 formas. A primeira forma é a partir do Tratado Villa Madama. Existe um tratado com a Santa Sé, e a partir desse tratado, o Estado italiano, a República Italiana, se relaciona com a Igreja Católica. Existe um segundo nível, que é o nível de convênios. Então, igrejas com presença nacional podem conveniar com a República Italiana para acessar alguns direitos. Esses convênios são chamados in tese. E existe um terceiro nível, que são para as religiões minoritárias, que é o nível associativo, como se fosse uma associação civil, uma associação de moradores. Aí você já tem um monte de requisitos para implementar. É complicado uma religião minoritária se estabelecer na República Italiana. O quarto país é os Estados Unidos, que nós falamos um pouco aqui no contexto histórico, que vive uma laicidade simpliciter ou tradicional, em que nós temos uma total separação igreja-estado e liberdade de atuação entre as duas esferas. Eu vou falar um pouco mais quando eu falar das características. E, por fim, a França, que é um sistema que não é da separação, que já está saindo da separação, porque na França nós temos o que nós chamamos de laicismo, que é um movimento de expurgo da religião do espaço público. Então, é isso que nós vivemos na França e em alguns países, como, por exemplo, a Bélgica, Canadá, que é um expurgo da religião do espaço público. Isso guarda muito relação com a própria Revolução Francesa, com a necessidade que os franceses tinham de quebrar os 3 estamentos, clero, nobreza, clero e burguesia. Então, para quebrar esses 3 estamentos, o clero era uma força contrária à revolução. Especialmente os jacobinos enxergavam o clero como uma força contrária. A própria força religiosa era contrário aos ideais revolucionários. Então, era necessário tirar a religião da zona de influência, tirar a religião do espaço de influência. E, a partir disso, então, vocês sabem a história, conhecem a história que muitas pessoas morreram na Bastilha, inclusive mais de 200 padres que não aceitaram ter as suas igrejas substituídas pela deusa Razão, que é a Igreja Constitucional da França, criada em 1790, que era uma igreja baseada no positivismo de Augusto Comte. Inclusive, essa igreja, nós temos uma filial, digamos assim, aqui em Porto Alegre, na Avenida João Pessoa. Existem apenas 3 igrejas positivistas no mundo. Uma está aqui na Avenida João Pessoa, a outra está no Rio de Janeiro e a última, ou a primeira, está em Paris. Tá? Então, esse é o movimento francês, o movimento de expurgo da religiosidade do espaço público. Isso é bom? Para os franceses, talvez seja. Esse é o sistema francês, assim como a teocracia é o sistema iraniano. Então, aqui não é uma crítica ao sistema francês, mas é uma constatação de como o sistema francês é. Leis atuais, por exemplo, a Carta de Laicidade Francesa,
você não pode entrar com crucifixo ou com escapulário em sala de aula. Existe muitas restrições para mulheres que são muçulmanas usarem burcas em espaços públicos. Restrições legais. Tá? Então, esse é o sistema francês. Bom, então aqui nós temos alguns sistemas que eu queria dar esse panorama para vocês de relacionamento entre igreja e Estado. Mas, como vocês já estão percebendo, igreja e Estado implica em relação. E relação é dinâmica. Assim como as pessoas se relacionam de forma diferente, isso impacta na sociedade política em que essas pessoas estão inseridas e, por fim, na própria comunidade política. Então, a comunidade política brasileira é diferente, é distinta da comunidade política italiana, que é distinta da comunidade política espanhola, que, por sua vez, é distinta da comunidade política portuguesa. Eu citei aqui apenas exemplos de estados laicos, mas todos eles são diferentes. Por quê? Porque essas comunidades políticas bebem de outros pressupostos históricos, filosóficos, sociológicos e jurídicos, e religiosos, e teológicos. Eu poderia ficar até amanhã aqui falando de diferenças, de pressupostos diferentes. Em razão dessa diferença de pressupostos, são países que possuem uma laicidade diferente. E eu quero falar para vocês, vamos entrar aqui na laicidade brasileira, porque o tempo urge. Então, qual é a laicidade brasileira? O artigo 19, inciso 1º, elege a laicidade brasileira. Escolhe qual sistema o Brasil deveria ou deve adotar. Isso aconteceu lá no dia 5 de outubro de 1988. E usando aqui uma técnica apofática, lembrando de Agostinho de Hipona, né? Ou seja, uma técnica negativa, nós podemos verificar por meio do que não é o que o Brasil é. Isso é uma técnica apofática. Pelo menos isso vocês vão aprender hoje. Se não sair daqui, eu sei o que é apofático. Apofático é a via da negação. Tá? Então, pela via da negação, é vedado a União, os estados, o Distrito Federal e o município, ou seja, os entes da nossa federação, é vedado estabelecer cultos. Ou seja, não é uma teocracia. Porque uma teocracia, o que a teocracia faz? Estabelece cultos. Uma teocracia estabelece culto, é o caso do Irã. Não pode subvencionar uma igreja. Aí a Constituição usa o termo culto e igreja. Por que não pode subvencionar? Porque subvencionar seria um Estado confessional. Não é confessional. Então não pode subvencionar, eleger, escolher uma igreja. E igreja aqui é um termo lato para organização religiosa. O Código Civil foi mais feliz, artigo 44, inciso 4º, e usou a expressão organização religiosa. Para ser mais inclusivo, igreja dá uma ideia de igreja cristã. Né? Então, mas quando fala igreja, entendam qualquer organização religiosa. Terceiro, embaraçar o funcionamento. Então, não é laicista, não é ateu. O Estado brasileiro não expurga a religião do espaço público. Não cria empecilhos para o fenômeno religioso acontecer. Embaraçar é muito mais do que impedir. O Constituinte poderia usar a expressão, o verbo impedir. Não. Usou o verbo embaraçar. Ou seja, além de impedir, não pode criar obstáculos. Porque poderia muito bem, não estou impedindo, eu quero aqui que você cumpra 200 regras. Mas as 200 regras é quase impossível. Isso é embaraço. Como acontece, por exemplo, na Dinamarca. A Dinamarca, a igreja que não for a igreja do povo, tem embaraços para ser criada. No Brasil não pode existir embaraços, tanto que o artigo 44, parágrafo 1º do Código Civil, diz o seguinte, abre aspas, são livres
a criação, o funcionamento e a estruturação interna das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes o reconhecimento. É livre, não tem embaraços. Na China, para você criar uma organização religiosa, é bem, mas bem difícil. E também não pode manter relação de dependência ou aliança, que é a mesma coisa que o item 2. Bom, então se não é confessional, não é laicista, não é teocrático, o que, que é? Não, meu, é laico. Tem 4. Teocracia, confessional, laicista. Sobrou o laico. Laicista é laicismo. Veja, a França não é um Estado laico. Por quê? E agora eu vou mostrar para vocês. Porque, segundo a doutrina internacional, principalmente a norte-americana e a europeia, para ser laico, precisa apresentar 2 características: separação e liberdade de atuação. Eu quero trazer para vocês agora características de um Estado laico, para que você possa identificar: isso é um Estado laico, ou essa atitude não fere um Estado laico. Como eu disse para vocês, as laicidades são diferentes. Tem laicidade que tem uma característica dessa, tem outra laicidade que não tem. Mas agora, a laicidade, o mínimo que uma laicidade precisa ter, vamos ver se isso aqui funciona, é o seguinte: não funciona, viu? Tem que apertar no botãozinho. Tem que apertar no botãozinho. Peraí, Qual botãozinho? Ó, aí, aqui, vai. Vamos ver. Ó, foi. Ó, então, essas 2 características são as características mínimas para um Estado laico existir. Por que que eu defendo, assim como o professor Jonatas Machado, o professor Paulo Purido Aradragon, professor Ricardo Garcia, professor White Júnior, e aí eu poderia ficar até amanhã falando professores para vocês. Por que que eu defendo que a França não é laico? Porque a França não tem liberdade de atuação. E a França, de certa forma, não tem separação. Porque separação, só existe separação quando tem uma característica básica, que é essa aqui, ó. Opa, botei a mão junto ali, danou-se, fica apagado. Aqui? Esse é o apagador? Não, isso fica preto. Aí, apagou. Ó, vai de novo lá. Foi. Não interferência. Não interferência. Só existe separação se não possui interferência. E a mesma coisa para o princípio, para a dimensão negativa da liberdade. Como diria Isaiah Berlin, 4 ensaios da liberdade. Só existe liberdade quando não tem interferência. Só existe Estado laico quando não tem interferência. A França interfere. Então, a França não é laica. Então, não interferência. Não é uma característica, porque a não interferência é um modo. Qual modo? Não interferir. Interferiu, deixou de ser laico. Certo? Então, primeira característica, não interferência. E essa anda junto com a característica da liberdade de atuação. E aqui não é liberdade religiosa. Resulta, o produto é a liberdade religiosa. Mas eu não estou falando do direito fundamental da liberdade religiosa ainda. Estou falando aqui da liberdade que tanto as igrejas, as organizações religiosas têm que ter de atuar na sua própria jurisdição, assim como o Estado. Uma religião não pode
impor ou interferir nas políticas de Estado. E as políticas de Estado e de governo não podem interferir nas políticas da igreja, porque a igreja também possui política. As organizações religiosas possuem políticas internas. Isso é liberdade de atuação, que nós chamamos de jurisdição própria. Jurisdição secular, Estado. Jurisdição eclesiástica das organizações religiosas. E aí nós passamos para uma terceira característica, que essa sim não possui em todos os estados, que é a da benevolência. A benevolência não é uma característica comum a todos os estados. O que é a benevolência? A benevolência é um olhar positivo para a religião. A benevolência é entender que a religião é importante para o ser humano e, se ela é importante, o Estado é simpático a ela. Nós temos isso no Paraguai. O Paraguai, inclusive, tem um Ministério de Culto, que é diferente do Ministério das Religiões da China. Na China, existe o Ministério da Religião para fiscalizar e dificultar a atuação das religiões. No Paraguai, existe um Ministério de Culto, que está ligado ao Ministério da Educação, que fiscaliza exatamente o contrário. Se existe algum ato ou alguma ação governamental que prejudique ou embarace as igrejas. Inclusive, um amigo nosso, que já esteve palestrando conosco, já foi esse ministro de culto, o Dr. Fernando, participou do 2º Congresso do EBDR em São Paulo. Então, este é o Estado do Paraguai. Os Estados Unidos da América, ele tem algumas características dessa benevolência. Vou dar um exemplo. A própria criação dos Estados Unidos. Quando vocês analisam o documento fundante dos Estados Unidos, a Declaração de Independência, alguém sabe como ela começa? É a frase mais falada do idioma inglês. Consideramos essas verdades como autoevidentes. A criatura é dotada pelo seu Criador de direitos que lhe são inalienáveis, quais sejam a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Nós vemos nessa frase, que é a frase mais falada do idioma inglês, e o preâmbulo do documento mais importante dos Estados Unidos, Deus. Está ali. Então, isso demonstra uma positividade com o fenômeno religioso. O que não acontece, por exemplo, na República Laica Oriental do Uruguai. O Uruguai também é um país laico que não possui essa simpatia com o fenômeno religioso. Outro exemplo simpático com o fenômeno religioso é um crucifixo num fórum. Então, são características que mostram uma simpatia à religião, ao fenômeno religioso em si. Tá? Aí nós temos ainda uma quarta característica, que é a da colaboração, que não tem no Paraguai. O que é a colaboração? No dizer de Jacques Maritain, na obra O Homem e o Estado ele tem um fim último. E o fim último é o bem comum, que está também na Rerum Novarum, para agora falar um documento religioso, Rerum Novarum, século XIX, encíclica papal. O bem comum. Então, o Estado existe como fim último o bem comum. Bem comum de quem? De todos. Por isso que é comum. E as religiões também buscam esse bem comum, mas na esfera espiritual, na esfera mística, não na esfera secular. Então, ao fim e ao cabo, tanto as religiões quanto o Estado têm o mesmo objetivo: o bem. E se essas entidades, que são importantes para o ser humano, buscam o bem, é possível, então, que em algumas situações elas colaborem na busca desse bem. Um exemplo clássico é as Santas Casas de Misericórdia, criadas pelas igrejas, pela Igreja Católica. Então, são ações, são situações em que esses poderes
tanto o político quanto o religioso, se unem em busca de um bem que lhes é comum. E, por fim, a igual consideração, que eu quero falar um pouco depois. Então, essas são as características que a gente encontra em algumas laicidades. Eu falei para vocês da Itália. A Itália tem acordos com igrejas em busca do bem comum. Em Portugal, se você tem uma organização religiosa lá há 30 anos no país, você pode firmar convênios de acordo com a lei da liberdade religiosa portuguesa com o Estado. Qual o objetivo do convênio? O bem comum. Na Espanha, também é possível conveniar com o Estado. Qual o objetivo? Também, se for o bem comum. Assim como na Alemanha. A Alemanha também é um país laico que tem a característica da colaboração. Inclusive com algo muito peculiar, que é o Kirchensteuer. O que é o Kirchensteuer? Alguém que já ouviu falar de dízimo? Sim. Então, na Alemanha, as igrejas tradicionais, de acordo com a Constituição de Weimar, porque o alemão é muito pragmático, então a lei fundamental de Bonn não revogou alguns artigos da Constituição de Weimar que são aplicados até hoje, coisa de alemão. Eu posso falar isso porque eu sou de origem alemã. Então, ele simplesmente, a lei fundamental de Bonn, repristina alguns artigos da Constituição de Weimar. E, nesses artigos que são repristinados pela Constituição de Weimar, estão os artigos relacionados à religião e o Kirchensteuer. Ou seja, o Estado, a igreja, vamos pensar aqui na Igreja Batista. A Igreja Batista tem o seu dízimo. E, muitas vezes, os membros são infiéis, digamos assim, com a doutrina, e não pagam, ou não devolvem, como as igrejas utilizam a expressão, o dízimo. Lá na Alemanha isso não acontece, porque lá na Alemanha é o Estado que cobra o dízimo, pelos agentes estatais, no imposto de renda. O Estado cobra, não fica com um centavo e entrega para a igreja. Imagina isso no Brasil, né? Mas na Alemanha funciona. E na Finlândia também. Só que a Finlândia é um Estado confessional. Na Alemanha, não. Na Alemanha funciona para várias instituições religiosas. Colaboração. A Alemanha pensou o seguinte, olha, como é importante ter igrejas, e igreja precisa de dinheiro, então eu vou ajudar elas na arrecadação. Pensamento alemão de 1919, que funciona até hoje. Tá? Tem muito a ver com a reconstrução também, depois da Primeira Guerra e tal. Mas aí é assunto para outra palestra, né, professor? Não para a de hoje. Bom, então nós verificamos aqui as 5 características. E o Brasil? Vamos, então, agora dar uma olhada nessas características no Brasil. Separação e liberdade. Está ali no artigo 19, inciso 1º. Tá? Já vou passar rápido aqui, que já vimos. De repente é porque eu escrevi ali. Consegue arrumar aí? Deu. Vou voltar aqui, ó. Separação e liberdade, está bem claro. Falei bastante. Benevolência. Um exemplo de benevolência é o preâmbulo. O preâmbulo não tem força normativa. Mas o preâmbulo significa alguma coisa. E está lá Deus no preâmbulo. E com D maiúsculo. Então significa a divindade. Português, né? Substantivo próprio. Senão seria D minúsculo. Isso demonstra uma benevolência. Isso demonstra um olhar simpático. Não implica dizer que agora todos têm que adorar Deus dos cristãos. Não. É apenas um olhar simpático. Como é que eu demonstro um olhar simpático para a religiosidade? O Constituinte escolheu a divindade da maioria da população, em 1988. Inclusive, nos anais, tá, da votação, primeiro na comissão, teve apenas um voto contrário à menção de Deus, que foi do deputado José Genuíno. Inclusive, quem defendeu o nome de Deus na Constituição foi um ateu, o deputado federal Roberto Freire, dizendo que, olha, o Brasil é um país religioso. Então, a Constituição é uma carta política. Depois, quando foi para o plenário,
eram 503 deputados na época, apenas 13 deputados, se eu não me engano, ou 12, ou até menos. Eu sou ruim com números. Mas vamos colocar que fosse 15, mas é menos, tá, gente? Apenas 15 deputados, mas é menos, votaram contra a inclusão de Deus no preâmbulo. Isso é normativo? Não é normativo, mas isso demonstra essa característica. Então, eu enquanto cientista do direito, e vocês também, enquanto cientistas do direito, vocês precisam se afastar do objeto e olhar o objeto. E tá aí o objeto é a Constituição. E a Constituição tem Deus nela. Você pode gostar disso, você pode não gostar disso, mas é um fato. Assim como é um fato que existe uma cruz na bandeira nacional. Você olha a bandeira, que é o maior símbolo da República, e tem uma cruz. Aquelas estrelas formam a constelação do Cruzeiro do Sul. E Cruzeiro do Sul, para quem não sabe, significa cruz. E lá no meio está a cruz de Cristo. Se a gente pegar essa bandeira aqui e abrir, vocês vão ver a cruz. É uma constatação científica. Que só pode ser mudada se a bandeira for mudada. Então, isso implica dizer que existe uma laicidade no Brasil benevolente. Existe uma característica da benevolência. Está ali a cruz, ó. Não dá para... Aqui, ó. Então, existe essa característica. Tem diversos dispositivos que protegem a crença e tem mais o ensino religioso que a ADI 4439, Supremo Tribunal Federal, declarou como constitucional exatamente nessa toada da benevolência. Tá? Passando adiante. Colaboração. Primeiro, está escrito na Constituição, né? Se na lei não existe palavras inúteis, princípio básico de hermenêutica, eu acho que na Constituição também não. Então, está escrito na Constituição. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Ressalvada por quê? Porque o verbo anterior, que é subvencionar, diz que é vedado subvencionar. Ressalvado se é para colaborar. Então, se for para colaborar, pode. E o serviço militar é uma demonstração evidente do constituinte originário de colaboração. O que mantém um Estado soberano? Força militar, gente. É força militar que mantém um Estado soberano. E o Brasil abre mão da força militar se você objetar de consciência, ou seja, dizer que você participa de uma denominação religiosa, de uma confissão religiosa que é pacifista. Então o Estado abre mão da tua força militar, do teu braço, da tua espada, porque respeita a tua consciência religiosa. Artigo 143, parágrafo 1º. E tem muitos outros dispositivos, nós não temos tempo. E aqui é igual consideração. A igual consideração é a cereja no bolo. Apenas a laicidade colaborativa brasileira possui igual colaboração, igual consideração. Na Itália, existem diferenças. Religiões minoritárias não têm direitos praticamente na Itália. Na Alemanha, também. Na Espanha, um pouco mais. E em Portugal, um pouco mais ainda, mas em Portugal não tem restituição do IVA. Em Portugal, eu não posso casar no religioso com efeitos civis. Então, não existe igual consideração. No Brasil, pelo menos constitucional e legalmente, tem. Não importa qual a sua religião, não importa qual a sua denominação. O direito que a Igreja Católica ou que a Igreja Assembleia de Deus, que são as duas maiores igrejas do Brasil, tem, é o mesmo direito que eu e o professor André Coelho, o Douglas e a Maria Eduarda teremos se a gente amanhã abrir uma igreja. São os mesmos direitos. Criticados pelos portugueses, inclusive o professor Jonatas Machado, que é meu amigo, critica e diz que não. Existe uma questão aqui de seriedade, que você tem que esperar essa igreja um tempo para a igreja ver se é uma igreja, se é séria.
Aí eu sempre brinco com ele, a boa-fé se presume. Não é? A boa-fé se presume. A má-fé tem que ser provada. Eu sou advogado. A má-fé tem que ser provada. O trabalho é dele de provar a má-fé e o crime. Não é meu. Não é mesmo? Então... O Jonatas Machado foi meu júri do doutorado. Olha só que maravilha. O professor Jonatas é sensacional. Ele foi meu orientador lá em Coimbra. Então, gente, o professor Jonatas Machado faz essa brincadeira comigo. E ele faz, na verdade, sério. Ele diz que acha que no Brasil é muito fácil. E eu digo, tem que ser muito fácil. Mesmo. Os problemas nós enfrentamos com o Ministério Público, com a polícia. E por aí vai. Por isso que eu estou na Fundação do Ministério Público. Dá problema, o Ministério Público vai lá e fiscaliza. Aí entra com a ação civil pública, por aí vai. Tá? Então, igual consideração com todas as crenças. E aqui, gente, nós temos um overview completo de laicidade. E eu vou abrir um espacinho para perguntas. No final? Tá. Isso aqui é o símbolo desse livro aqui, ó, Direito Religioso. É um símbolo que a gente criou. Não é um símbolo só, direito religioso, né? É uma cruz e uma balança ali. Parece, né? Mas é uma cruz e uma balança. E aí nós temos a laicidade colaborativa que nós tratamos aqui nesse livro, então. Tá? Bom, agora eu gostaria de... Não sei se o senhor quer fazer alguma consideração. Passar para a liberdade religiosa. Então, nós já desenvolvemos aqui o ambiente, né? O ambiente onde as pessoas exercem a sua crença. Porque o sistema que um Estado escolhe cria o ambiente. Por exemplo, para você ser adventista lá no Irã, é meio difícil. Agora, para você ser adventista nos Estados Unidos, é facinho. Então, é o ambiente. A relação igreja-estado proporciona um ambiente que é naquele ambiente que as pessoas exercem a sua religiosidade. Tá? Agora, vamos entrar, então, na liberdade religiosa. O que é liberdade religiosa? Mas, para a gente falar de liberdade religiosa, nós somos cientistas. Então, nós precisamos entender o objeto. E qual é o objeto de proteção da liberdade religiosa? A religião. E o que é religião? Se eu não sei o que é religião, como eu vou proteger a religião? E essa resposta tem que ser jurídica. Não pode ser o que você pensa. Assim como crime não é o que você pensa, um tipo penal está no Código Penal. Então não é o que tu pensa, não é o que a vítima entende. Não, peraí. Não é o que a vítima entende. O crime é o que está no tipo penal e quem vai definir se houve crime ou não é um juiz de direito. E a mesma coisa aqui. O que é religião? É necessário nós termos isso na ponta da língua enquanto operadores do direito. E aí, no direito, tudo é assim, né? Tem 3, 4, 55 correntes. Eu vou trazer as 3 principais aqui. Na verdade, eu vou trazer só uma, porque a gente não tem tempo. Que é a principal mesmo. Aí tem 3 correntes: conceito substancial objetivo, conceito funcional subjetivo e conceito tipológico. Eu vou me aprofundar no conceito substancial objetivo pela escassez de tempo. E também para vender livro. Nessa obra aqui tem umas 50 páginas só sobre o que é religião, tá? Publicado pela Almedina, lançado agora. Professor Jonatas Machado, que fez o pós-fácil, inclusive. O senhor pode ir, se o senhor quiser postergar o tempo, não tem problema. Tá, vamos lá. Conceito, não faz isso. Se você, sabe, você não dá doce para criança. Se você der doce para criança, ela se lambuza. É que eu acho né? que o pessoal Dá ficou tempo curioso. para mim, eu me lambuzo, gente. Acho que o pessoal ficou curioso com as outras teorias, né? Então, assim, eu vou explicar rapidamente.
O conceito funcional subjetivo, eu vou começar pelos outros dois que eu não quero me prolongar. É o seguinte, Estados Unidos, os Yankees lá resolveram que o conceito substancial objetivo não era abrangente, plural, amplo. Vocês vão entender por que isso. E eles resolveram criar um conceito diferente, que é o funcional subjetivo Suprema Corte dos Estados Unidos, década de 60 do século passado. E eles disseram o seguinte, sabe como é que você identifica uma crença? Pergunta para o grupo de pessoas, pergunta para eles, vocês são crentes? Se eles disserem sim, deu, acabou. Pergunta para os religiosos, pergunta para as pessoas, vocês são religiosos? Somos. Tá, beleza, então. Esses dias a maçonaria entrou com um pedido de imunidade tributária, alegando que eram religiosos, foi até o Supremo. Não. Baseado no quê? No conceito substancial objetivo. Mas voltamos aqui. Beleza, tudo certo, tudo bem. Só que o ser humano, como diria, agora eu até esqueci o nome do filósofo, como diria, eu acho que Montesquieu, o homem é lobo do homem, é Montesquieu. Thomas Hobbes. Como o homem é lobo do homem, o que o homem norte-americano no estado de Nova York fez? Surgiu uma igreja, que na época não tinha internet. Essa igreja existe até hoje, depois vocês podem pesquisar, o nome dela é Universal Life Church. Essa igreja disse o seguinte, olha, você manda $10 pelo correio, preenche um formulário e você será doutor em divindade. Aí a pessoa preenchia um formulário, mandava $10 pelos correios e vinha um certificado, um diploma de doutor em divindade e membro da Universal Life Church. O que aconteceu? 85% de uma cidade pediu imunidade tributária, porque essa Universal Life reconhece que cada um é uma igreja, e o município quebrou. Porque o norte-americano, ele está na lei, cumpra-se. Imunidade tributária, acabou. E o município quebrou. O município entrou com uma ação na justiça, foi parar na Suprema Corte e a Suprema Corte, os iluminados tiveram que dizer, eu acho que não vai poder ser assim mais. E voltaram para o conceito substancial objetivo. Então, já expliquei o conceito funcional subjetivo. O substancial objetivo é o seguinte, gente. Para você identificar uma religião, você, cientista do direito, operador jurídico, precisa identificar a presença de 3 elementos. Por isso que é substancial objetivo. Objetivamente. Primeiro, divindade. É necessário existir uma divindade, ou várias divindades, ou algum tipo de divindade, nem que seja uma árvore, uma vaca, como é na Índia. Mas tem que existir uma divindade. Algo que é sacro, algo que é espiritual, algo que é metafísico, que é para fora. E que essas pessoas religiosas, se relacionem com essa divindade. O segundo elemento é o culto. Porque o ápice, o resultado desse relacionamento com a divindade é a submissão, é a rendição, é a adoração. Que pode ser individual, pode ser coletivo, pode ser num lugar, pode... Os muçulmanos, eles cultuam Alá 5 vezes por dia. Sozinhos. Eles se viram, põem ali o tapetinho e se viram para Meca. Aquilo ali é um culto. É um ato solene de rendição, de submissão, de adoração. Toda religião tem um culto. Os católicos chamam de missa. Mas a doutrina internacional chama de culto. Tá? E um terceiro elemento, que é o principal, que é a moralidade. O que é moralidade? Moralidade não é o conceito kantiano aqui. Moralidade é simplesmente
os valores morais, os axiomas, os dogmas da religião. Para ser religião, tem que ter um conjunto de dogmas, um conjunto de valores mínimo, porque é a partir desse conjunto de valores que a pessoa sabe quem é a divindade, como se relaciona com ela e como cultua ela. Então a religião tem que ter pode ser oral, não precisa ser escrito, mas tem que ter um conjunto mínimo de informações para que eu saiba, como eu disse, repetir, quem é Deus, como eu me relaciono com Deus e como eu adoro a Deus. Então, tanto a divindade quanto o culto dependem deste elemento aqui, que é o elemento da moralidade. Tem esses três elementos, eu tenho divindade, moralidade e culto, eu tenho religião. E aí, gente, o tipológico que está ali, ele é uma proposta do professor Jonatas Machado, que é uma proposta, gente, que eu estou vendo em tudo que é livro. Eu sou um pesquisador de liberdade religiosa, então isso já é mundial. Muitos autores no mundo inteiro já falam sobre o conceito tipológico. Isso é de 1996, quando o professor Jonatas Machado lançou esse conceito. Que simplesmente ele diz assim, esses elementos eles não podem ser estanques. Ou seja, daqui a pouco tem uma religião lá que não tem culto. Mas ela tem o que Wittgenstein chama de parecenças de família. Ou seja, é uma religião minoritária, recém-criada, que não tem culto, mas ela tem semelhanças com grandes religiões, com troncos de grandes religiões, ou ela saiu de uma grande religião, ela tem uma semelhança. Pela simples semelhança, mesmo que ela não tenha Deus nenhum, mas ela tem semelhanças com grandes religiões, por isso tipológico. Então ela também é religião. Esse conceito é o conceito mais amplo para uma sociedade que a gente quer mais inclusiva, que todos possam ter um lugar ao sol. Então, isso é religião. Divindade, moralidade mais culto. Pensado de uma forma inclusiva, de uma forma ampla. Não pense em culto como o culto que, de repente, você frequenta. Culto como um ato solene, algo que é feito para alguma divindade. Bom, dito isso, nós sabemos do que a liberdade religiosa se ocupa. Proteger as pessoas religiosas que se filiam a uma confissão religiosa. Isso não implica dizer que elas têm que ir para a igreja, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que elas têm uma confissão, que elas acreditam em um sistema religioso. Indo à igreja, não indo à igreja, indo ao terreiro, indo à mesquita. Essa questão de se vai ou se não vai é uma jurisdição que não é nossa. É uma jurisdição da confissão. A Maria Eduarda já faz 6 meses que ela não vai na igreja. Bom, é o pastor dela, o padre dela, que vai se resolver com ela. Se ela está dizendo, para mim, que sou jurista, que ela é religiosa, ela é. No sentido de, o que é religião? Por que você é religiosa? Não, porque eu adoro a Deus, eu sigo eu entendo que Deus deve ser cultuado e tal, então tá bom. Ah, mas por que você é religiosa? Não, porque a gente se reúne uma vez por semana lá no Grande Oriente para tratar de questões para ajudar as pessoas e tal, no tronco da amizade. Não. Peraí, isso não é religião. Tá? Bom, a liberdade religiosa... Antes de falar da liberdade religiosa, eu preciso desmistificar aqui alguns erros que, infelizmente, acontecem no Brasil. Já há 50 minutos falando. Vamos lá, vai dar tempo. Tenho só 4 horas, então... Gente, a liberdade religiosa é um direito fundamental. Todo mundo concorda? Para ninguém concorda? Ah, concorda? Tá, ótimo. No Brasil existe um erro que resultou num problema grave, eu vou mostrar para vocês depois, num caso concreto, que é colocar um direito fundamental diferente da liberdade religiosa dentro da liberdade religiosa, que é o direito fundamental à liberdade de crença. José Afonso da Silva diz
que a liberdade religiosa possui 3 dimensões. Aí eu fico pensando, será que ele viu um filme em 3D? Quando ele estava falando isso, sei lá, dimensão. Ele diz, liberdade de crença, liberdade de culto e liberdade de organização religiosa. Desculpe, professor José Afonso da Silva, errado. Errado. Porque a liberdade de crença não pertence ao cluster do direito fundamental à liberdade religiosa. O direito fundamental é um direito da liberdade religiosa, é um direito fundamental complexo. O que é isso? Que dele decorrem vários direitos. A liberdade de crença é um direito complexo, que dele decorrem vários direitos. E é antecedente à liberdade religiosa porque é um direito de fórum interno, que compõe a tríade clássica dos direitos fundamentais de fórum interno. Quais sejam? Liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de crença. Tríade clássica, que nasce de forma prática em 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano, 1521, desculpe, na dieta de Worms, quando um monge agostiniano chamado Martinho Lutero diz para o sacro imperador romano germânico, Carlos V, não. Carlos V coloca o cara, Carlos V, gente, sucessor de Carlos Magno. O cara era o das galáxias. O cara só tinha um rei que tentava fazer sombra com ele, que era o Henrique VIII, da Inglaterra. Que, inclusive, Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, que era filha de Carlos V. E aí já sabe o rolo que deu lá depois, porque o Henrique VIII também quis se divorciar, mas é uma outra história. Então, assim, o Carlos V enfiou o dedo na cara do Lutero e diz: abjura, revoga as tuas 95 teses. E Lutero disse: não me é prudente ir contra a minha consciência. Liberdade de consciência. Não importa se tu é o rei, se tu é o papa, não importa. A liberdade de consciência é absoluta. Ninguém pode dizer como você deve pensar. Ninguém. Ou melhor, não como você dizer. Ninguém pode te obrigar. As pessoas podem te influenciar. Pode dizer, pensa assim, pensa assado. Não. Ninguém pode te obrigar a pensar de uma maneira diferente que você pensa. Liberdade de pensamento. Liberdade de consciência. Protege o livre desenvolvimento das ideias e das convicções. Pensamento, consciência, consequência das liberdades de pensamento e consciência. Aqui tem uma discussão. Tem gente que diz que a liberdade de crença é a consequência da liberdade de consciência. Tem doutrinador que diz que é o contrário. Isso é o de menos aqui para o nosso estudo. O importante é que essa tríade desmente uma fala que eu já vi, inclusive, de ministros do Supremo Tribunal Federal, que não existe direito absoluto. Existe. A não ser que o ministro do Supremo Tribunal Federal concorde que o Estado, ou um terceiro, possa me obrigar a pensar de uma forma, a ter uma consciência ou ter uma crença. Caso Cantel versus Connecticut, Estados Unidos da América, é um caso que é um landmark decision, ou seja, uma das 40 decisões mais importantes dos Estados Unidos. Depois vocês podem pesquisar. Lá está bem claro, com todas as letras, de forma literal, que a liberdade de crença é um direito absoluto. Fernando Capês, que vocês devem conhecer, também tem um artigo que fala exatamente isso. E também tem um outro artigo da Chiara Biasi, que também trata exatamente esse assunto. Eu trouxe aqui para quem quiser aprofundar. Tá? Então, existe direito absoluto e o direito. O fórum interno das pessoas ele é um direito absoluto. E esse fórum interno, evidentemente, ubi societas ius, ou seja, não faz sentido se eu não posso manifestá-lo.
Então, assambarca o fórum interno o direito que eu tenho de dizer: eu sou batista, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou colorado. Essa convicção é interna, mas eu posso manifestar essa convicção, e isso está dentro da liberdade de crença, consciência e pensamento. Porque senão Martim Lutero, lá na frente do imperador, ia ficar quieto. Não, você não pode dizer. Bom, então... Tá? E quais são os direitos, então, decorrentes da liberdade de crença? O direito de ter, de não ter, de manter e de mudar de religião. Estes são os direitos do plexo, ou do catálogo dos direitos da liberdade de crença. E para ter, para manter ou para mudar, isso deve ser possível que eu me manifeste publicamente. Eu, em 2019, eu fui convidado para representar o Brasil num evento de liberdade religiosa em Utah, nos Estados Unidos. Tinha 65 países lá. Eu fui com o ministro, na época era Corregedor Nacional de Justiça, Dr. Humberto Martins. Bom, chegando lá, eu ia palestrar sobre o Estado Laico Colaborativo Brasileiro, ainda não tinha lançado esse livro. E um dia antes, eu assisti a palestra de um juiz, de um ministro equivalente ao ministro do Supremo brasileiro, ao ministro do Supremo do Paquistão. E ele estava lá, falava e tal, e meu árabe não é muito bom, só sei falar salam aleikum, né? E eu não entendia nada do que ele estava falando, por óbvio, mas tinha tradução. E o tradutor lá, religious freedom, religious freedom, religious freedom. E eu, professor André, não sei, eu acho que eu bebi de manhã, botaram álcool, botaram uísque na minha água, porque como é que o juiz do Paquistão está dizendo que tem liberdade religiosa no Paquistão? O Paquistão é geralmente o 5º ou 6º país com mais perseguição religiosa do mundo. Ele terminou de falar, e eu sou gaúcho de Novo Hamburgo, a primeira coisa que eu fiz foi meter-lhe uma pergunta. Mas, doutor, e aí? Como assim liberdade religiosa? Aí ele disse, não, eu não falei liberdade religiosa nenhuma vez. Eu falei o tempo inteiro, estava falando o tempo inteiro, liberty of belief. Liberdade de crença. E aí ele tem razão. Na Constituição do Paquistão tem liberdade de crença. Você pode ter a crença que você quiser no Paquistão. Inclusive, você pode manifestar publicamente que você tem uma crença. Você não pode mudar de crença. E você não pode dizer, muçulmano, é o seguinte, proselitismo, né? É assim, Alá não é Deus, Deus é Jesus. Fez isso no Paquistão? Jaula. Mas aí é exercício da crença. É outra liberdade. Liberdade de crença tem no Paquistão. Isso é mais uma demonstração que são direitos fundamentais distintos. Liberdade de crença, que também tem na França. Agora, a liberdade religiosa na França já é mitigada. Claro que nem se compara ao Paquistão, mas já é mitigado. Vai colocar uma burca e ir numa praia francesa para ver se você não arruma problema. Agora, coloca uma burca e vai para Tramandaí. Você vai ter problema? Não. Com uma burca. Não burca, mas Mas a burca é a que aparece o rosto, né? É o hijab, né? É o hijab. A burca é o corpo inteiro. Eu sempre confundo os nomes. Inclusive, nós estamos numa ação no Supremo Tribunal Federal sobre, agora até teve as sustentações orais, eu não pude ir, sobre a CNH, em que uma muçulmana queria tirar a foto da Carteira Nacional de Habilitação com o hijab e o Detran impediu ela. Até não é lógico. Porque, veja, a pessoa vive a vida inteira com o hijab, que aparece o rosto. Aí tira a foto sem o hijab. Quando ela
Quando ela vai estar dirigindo, ela vai estar dirigindo com o hijab. Então, como é que é mais fácil do policial identificar ela? Com a foto com o hijab, né? Porque a mulher está sempre com o hijab. Então, tem umas coisas assim que no direito brasileiro, às vezes, a gente não consegue entender, não existe lógica e bom senso, né? Vamos ver se o Supremo agora derruba essa lei para que a pessoa possa tirar uma foto da CNH com hijab. Mas, enfim, voltando aqui. Então, essa é a liberdade de crença que tem no Paquistão, mas nós não temos o action. O belief, que é a crença, que é a convicção religiosa, que é o que a liberdade de crença protege, é uma coisa. E o action é o exercício da crença. Uma pessoa religiosa, primeiro, ela conhece a religião que ela aderiu. E ela faz isso no fórum interno. Por meio da razão, por meio da experiência, por meio da sensação. Depois que ela passou que ela compreendeu aquele conjunto de dogmas, de símbolos, que no momento que ela compreende, aquilo deixa de ser apenas uma imagética dela para ela projetar isso na sociedade. Ela projeta isso como? Pelo meio do exercício. Pelo meio da ação humana. Não tem um livro que o nome é Ação Humana, de um liberal? Se eu não me engano, falou o nome agora. Mas por meio da ação humana, aquele que tem uma crença a exerce. E aí nós passamos para o segundo direito fundamental. Aqui eu só queria mostrar para vocês, como o constituinte originário foi feliz. Olha a expressão que ele usa para a liberdade de crença. Inviolável. Não pode ser violado. Por que não pode? Está aqui a liberdade de crença. Não pode ser violado. Por quê? Porque é absoluto. E quando passa para a liberdade religiosa, já mudou. Não é mais inviolável. É assegurado. Assegurado. Por quê? Porque assegurado permite restrições. Quando eu estou no exercício de qualquer liberdade, esse exercício pode ser restringido. O que não acontece no fórum interno. E olha as liberdades que estão: consciência e crença. Porque são de fórum interno. Só faltou pensamento aqui para ficar perfeito. E aqui nós temos, então, a liberdade de crença e a liberdade religiosa. Qual o núcleo da liberdade de crença? Gente, todo direito fundamental, aprendam isso. Todo direito fundamental possui um núcleo. Para os alemães, um conteúdo essencial. Vocês vão entender melhor por que eu falei isso depois. Bom, vamos lá, até abandonei aqui esse negócio. Deixa eu parar. Liberdade religiosa é o efeito, é o resultado da liberdade de crença. E quais são os direitos decorrentes da liberdade religiosa? Como é exercício, são mais direitos. Manifestação da fé ou sua defesa. Então é muito mais do que dizer qual a minha religião. É defender a minha religião. Em teologia, nós chamamos isso de apologética. Então é a defesa da religião. É um direito. O outro direito, a busca de outros fiéis. Proselitismo. Outro, ensino da crença. Ensino religioso. O ensino religioso não se limita àquele ensino religioso que está no 210, parágrafo 1º, que é uma disciplina facultativa no ensino fundamental. Ensino religioso é o direito que eu tenho de ser ensinado
da religião que eu escolhi e ensinar sobre ela. Da assistência aos segregados, ou seja, a liberdade religiosa é tão importante que mesmo para aquela pessoa que foi segregada da sociedade por uma denúncia aqui do professor, ou seja, foi preso, o cidadão está segregado, cometeu 8 homicídios, é um bandido assim, mas é muito bandido. Ele é muito bandido. É um bandidão. Esse cara tem direito à assistência religiosa. Porque por mais que ele seja um bandidão, ele compartilha uma coisa comigo e com você, a humanidade. Ele continua sendo humano. E se ele continua sendo humano, é da identidade, é um direito natural de ser humano, o direito de ter uma religião. Ou de não ter. Mas é intrínseco à condição humana. Os animais não têm religião. Apenas o ser humano pode ter uma religião. É intrínseco à condição humana. Então não importa se ele é muito, muito mal. Ele tem que ter acesso. Claro que ele pode estar numa solitária em determinado momento. Existem situações de segurança, porque o direito também é bom senso. A mesma coisa aquele que foi segregado de forma involuntária. Ou seja, o doente. Tem que ter acesso. Pastor, padre, baborixá, apóstolo, querubim, tem que ter acesso ao fiel no hospital, qualquer horário. A não ser que o cidadão está na CTI, com o peito aberto, para trocar o coração. Aí você diz para o padre, padre, espera um pouco. Senão, tem que ter acesso. Eu nunca precisei entrar com mandado de segurança, mas já teve várias situações em que eu tive que instruir o pastor, instruir o líder religioso, e ele tem que... Aí o diretor do hospital, não. Na penitenciária, no presídio é mais fácil. Por quê? Porque o diretor de um presídio sabe que se não entra religião no presídio, o presídio explode. Então quem mais quer é religioso lá no presídio. Tem uma tese de doutorado que o nome é Por Detrás de um Muro Cinza. Eu esqueci o nome da autora agora. É Lauschen, eu acho o nome dela. Quem gosta desse tema, acho que o nome dela, o sobrenome aqui, ó, Opa, não posso encostar. Lauschen. Tá? Lauschen. O nome é Por Detrás do Muro Cinza. Tese de doutorado dela. Tá? Ela fez uma pesquisa fantástica nos presídios no Rio Grande do Sul, demonstrando a importância da assistência aos segregados. Culto individual ou coletivo e de se organizar como instituição. Por quê? Porque a religião ela é a única entidade, assim como o Estado, que ela tem um fim nela mesma. Então, ela é uma entidade que ela tem uma jurisdição própria. Ela é uma entidade que ela tem um conjunto de normas, um conjunto de regras, um conjunto de valores que lhe são próprios. Então, ela, por natureza, é uma instituição. E, como tal, ela tem que ter o direito de se organizar. Tá? Então, é o direito de se organizar como instituição. Nas denominações das mais variadas, você tem um processo disciplinar da pessoa que não cumpriu lá tal e tal doutrina, vai ter um processo disciplinar que pode culminar com a sua exclusão. Na Igreja Católica chama-se excomunhão. Ou também existe um processo de como galgar postos naquela religião, como virar um pai de santo, como se tornar um pai de santo. Então, existe ritos, e esses ritos, de certa forma, são processuais, que implicam uma jurisdição própria. Então, o direito de se organizar enquanto tal. Estes são os direitos da liberdade religiosa. E aí nós temos as dimensões, aqui sim dimensão, no sentido de
de raio de ação, né? Que é a negativa e a positiva. Então, isso vocês conhecem, teoria das liberdades aqui. O fã da dimensão negativa chama-se John Stuart Mill, o livro sobre liberdade, né? Não interferência, ausência de obstáculos. E a positiva, que Isaiah Berlin traz muito bem lá no 4 Ensaios da Liberdade, que é o direito de agir e as condições de autodeterminação. Então, o Estado tem que criar condições mínimas para que a liberdade religiosa se efetive, aconteça. Vou dar um exemplo. Direito fundamental de ir e vir. Eu sempre dou esse exemplo. Como a plateia é diferente, eu posso fazer isso. A Maria Eduarda já está rindo porque ela já ouviu esse exemplo. O direito de ir e vir. Ele só é possível pelas duas dimensões. A não interferência, ou seja, não tem obstáculos, não tem alguém impedindo que a gente entre e saia, e a construção de ruas, de estradas. Se não tiver estrada, se não tiver rua, como é que eu vou ir e vir? Tem que ter, senão ia ser selva amazônica. Tem direito de ir e vir na selva amazônica? Você consegue transitar na selva amazônica? Não. Mas por quê? Porque na selva amazônica é possível, mas aonde tem pessoas na selva amazônica, tem vias, nem que seja pelo rio. E aí tem condições mínimas para que as pessoas transitem, para garantir e efetivar o direito de ir e vir, somado à segurança pública. Então, é a segurança pública e a criação de um plano diretor mínimo que permite o direito de ir e vir. A mesma coisa com a religião. Então, o Estado tem que criar condições mínimas para que as pessoas possam exercer a sua liberdade religiosa. Professor, eu vou ter que te cortar um pouquinho. Por favor. Acho que a gente pode ir para aquele tópico do discurso de ódio e depois a gente abre para as perguntas. O que o senhor acha? Pode ser. O papo está muito bom, mas a gente tem que dar uma balanceada. Não, aqui já terminei a liberdade religiosa. Só isso aqui é importante, gente, que é o conteúdo essencial, tá? Então, assim, como a liberdade de crença tem na convicção religiosa o conteúdo essencial, a liberdade religiosa possui no ensino, no proselitismo e no culto. Por quê? Porque sem ensino não tem religião. Se não permitir o ensino, em algumas gerações a religião acabou, porque você não vai aprender como aquela religião funciona. O proselitismo é o oxigênio da religião. Se não tem o direito de eu buscar pessoas para a minha religião, ela também morre com o passar das gerações. E o culto é o momento mais importante da maioria das religiões. Então, por isso é o conteúdo essencial. Isso é importante quando a gente entra em colisão de direitos fundamentais. Tá, vamos pular, então, a colisão de direitos fundamentais? Ah, e que a tese do Dr. Coelho também. Tá. Bom, aqui ó, nós temos esses direitos previstos na Constituição, tá? Todos aqui que eu falei, que garantem esse plexo de direitos que estão no catálogo da liberdade religiosa. Nós temos 12 previsões constitucionais que, de alguma forma, se relacionam com a crença. Tá? E aí a pergunta, né? A liberdade de crença é absoluta, é a liberdade religiosa? Não é absoluta. Né? E aqui eu vou só deixar nessa lâmina e vou direto para o discurso de ódio. Por quê? Porque um direito fundamental de foro externo, ele pode ser limitado daquelas 3 formas que estão ali. Ó. Pela Constituição, por reserva legal ou por colisão de direitos fundamentais. No caso da liberdade religiosa, não existe limitação pela Constituição. O estado de sítio e o estado de defesa brasileiro não limitam a liberdade religiosa. Não existe limitação por reserva legal. E aí existe limitação na colisão de direitos fundamentais que a gente vai pular. Tá? Aqui eu ia falar um pouco da DPF 811, que é aquela ação que fechou as igrejas na pandemia, as organizações religiosas. E aqui é um caso bem clássico de limitação, tá? De colisão de direitos fundamentais, que, infelizmente, o STF não usou esse critério de colisão e simplesmente restringiu os cultos de forma errada. Né? Que
senhor também atuou nessa. Sim, eu atuei nesse caso. Aqui eu quero mostrar essa frase aqui, que é uma frase interessante para vocês que são alunos do direito, né? Existe muito essa frase, né? O meu direito termina quando começa o seu, que está certo. Mas se você colocar a palavra fundamental, está errado. O meu direito fundamental termina quando começa o seu, não. Porque não existe hierarquia, isso o professor já deve ter ensinado para vocês, não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Então não existe um direito fundamental mais importante que o outro. Todos eles são importantes e todos eles integram o sistema constitucional. E todos eles têm como objetivo comum a dignidade da pessoa humana e a efetividade da vida com dignidade. Então não existe um direito melhor ou maior quando se fala em direito fundamental. Logo, essa frase, o meu direito fundamental termina quando começa o seu, é equivocado. Se o meu direito fundamental colide com o seu, nós temos um caso de colisão de direito fundamental, que, ao meu ver, precisa ser resolvido via proporcionalidade, né? Que aí é o assunto do professor Coelho, depois ele dá essa aula para vocês, se já não deu. Tá? Aquela axioma clássico, né? A maior liberdade possível, a mínima restrição necessária. E aí nós temos o discurso de ódio, que alguns confundem com colisão de direito fundamental. Não existe colisão de direito fundamental no caso de discurso de ódio. Por quê? Porque o discurso de ódio é um crime. Então, se é um crime, nós não estamos numa situação de colisão. Colisão de direitos fundamentais acontece quando legitimamente eu exerço o meu direito e ele colide com o exercício legítimo do seu direito, e aí nós temos uma colisão. Então, veja, na colisão existe o exercício legítimo do direito das duas partes. No crime, no discurso de ódio, o discurso de ódio é uma atitude, uma ação humana criminosa. Se ela é criminosa, ela deve ser tratada como tal. Ela foge, ela sai, ela é excluída da esfera da religiosidade e passa para a esfera temporal, para a esfera do Estado. Vou dar um exemplo. Temos lá um templo religioso que uma vez por ano sacrificam-se crianças. Então, tem lá um conjunto de dogmas. O Estatuto Social diz que, olha, tem que sacrificar uma criança uma vez por ano. Você acha que o professor André Coelho, na qualidade de Ministério Público, vai deixar assim? Caiu na mão dele e não. Liberdade religiosa, pode sacrificar. A jurisdição é eclesiástica. Eu não posso. Se eu me envolver, eu vou estar interferindo. E o professor Tiago disse que não pode interferir. Então deixa matar as crianças, vai. Agora deu uma de mineiro. Não. Porque a jurisdição é estatal. Não importa o que esteja acontecendo dentro da igreja. Assim como se alguém morre numa repartição pública ou está para morrer numa repartição pública, apenas o padre pode fazer a extrema-unção e não o diretor da repartição. Aquela pessoa tem que ser atendida por um religioso ali. Não importa que é uma repartição pública. Se é uma situação urgente, o religioso vai atender, porque a jurisdição é dele. Assim como a jurisdição criminal é do Estado, já diria Martim Lutero. O braço esquerdo é para punir o mal. E a espada que está no braço esquerdo é a espada do Estado. E a mesma coisa o discurso de ódio. O discurso de ódio é uma atitude criminosa, e em razão disso, é o Estado que deve punir. Mas quando acontece o discurso de ódio? Essa que é a grande pergunta. O que é, melhor, o discurso de ódio? O discurso de ódio ele possui dois elementos básicos: discriminação e externalidade. Ou seja, externalidade. É necessário que se diga ou que se escreva algo de forma pública. Se eu vou lá na minha casa, dentro do banheiro, e começo a falar um monte de coisa para a parede, não tem externalidade. Agora, se eu falo isso de forma pública, ou que venha público, está aí a externalidade. Esse é um primeiro
elemento. Tem que ter o corpo. Não tem a questão da materialidade? A materialidade, se não tem corpo, não temos homicídio. Eu sei que tem promotor de justiça que no júri lá, não achamos o corpo, mas tem homicídio igual. Mas aí é uma outra história. Mas, de forma geral, se não tem externalidade, não tem discurso de ódio. Tem externalidade? Tem? Tem. Então tem que ter discriminação também. Aí tem uns caras aí, um tal de Tiago Vieira e Jean Regina, que conceituam ali o discurso de ódio. Essa lâmina vai ficar com vocês, então depois vamos pular porque o tempo é curto. Então, nós precisamos ter discriminação, externalidade e efeitos. Quais são? Dominação, supressão, eliminação de direitos fundamentais. E aí, existe uma decisão, que é um landmark decision brasileiro, que é a SRHC 134682, do padre Jonas Habib, em que nessa decisão se demonstra, o STF chegou digamos assim, numa investigação trifásica para identificar, então, um discurso que seja discriminatório e, então, odioso, sob o ponto de vista jurídico. Para um discurso ser odioso, sob o ponto de vista jurídico, logo criminoso, precisa passar por essas 3 etapas, segundo o Supremo Tribunal Federal, que guarda relação com o plano de ação de Rabat da ONU, que é o teste do limiar. E também com uma decisão do Reino Unido, que é uma decisão, um landmark decision, que é o caso Aerosmith versus United Kingdom, de 1970. E também com o artigo 20, item 2 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então já existe um sistema jurídico para tratar o discurso de ódio. Não é uma invenção do Tiago, do professor Coelho, não. Existe um amparo. E a partir desses casos, o ministro Edson Fachin, como relator, julgou esse caso do Jonas Habib. Então, primeiro é o viés cognitivo, a fala da pessoa que está sendo processada, do acusado, precisa demonstrar um viés cognitivo. Ou seja, é necessário que exista diferenças na fala dele de um humano para outro. Ou seja, eu vou aqui dar um exemplo um pouco ridículo, mas para que vocês possam entender bem. Gremistas são diferentes de colorados. Mais feliz. Esse é um viés valorativo, que é a segunda parte. Eu vou usar um exemplo religioso. Católicos são diferentes de batistas. Todo mundo concorda? É verdade. Nós temos um segundo viés. Tá, nesse primeiro viés, alguém acha que é crime eu dizer que católico é diferente de batista? Não. Existe um segundo viés, que é o valorativo, que é a afirmação de superioridade. O único campeão do mundo é o Inter. Sim, a briga, hein? Então, o Inter, que não foi tri-rebaixado, é melhor do que o Grêmio. Os batistas são melhores do que os católicos. Por quê? Porque os batistas vêm da Reforma Protestante. A Reforma Protestante criou o Estado moderno. Porque os batistas não adoram Maria. E adorar Maria é idolatria. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, se eu não me engano, diz que nenhum idólatra entrará no reino dos céus. Logo, batista é melhor do que católico. Eu valorei. É discurso de ódio? Já começou a ficar desagradável. Né? É desagradável falar isso. Mas não é odioso. Por que não é odioso? Porque da essência do discurso religioso, a constatação da diferença e da superioridade, especialmente das religiões exclusivistas universais, como as religiões protestantes,
como o islamismo, como o judaísmo, são religiões exclusivistas. Só elas estão certas. Se só elas estão certas, implica dizer que o outro está errado. Se uma religião exclusivista não puder dizer que o outro está errado, o que isso resulta? Uma violação do fórum interno. Não é nem no exercício. É na crença das pessoas. Então, se a minha crença é de que Maria é Imaculada Conceição e é a mãe de Deus, todos aqueles cristãos ou não que não aceitam isso estão com problemas. É um viés valorativo. Agora, a terceira etapa que é o problema é quando eu, a partir do viés valorativo, eu digo, já que você não adora Maria, você não pode entrar no ônibus. Você não pode estudar. Você não pode respirar o ar que eu respiro. Você é menos pessoa, você é menos gente. Você não é tão gente quanto eu. Este é o discurso criminoso. E quem faz isso tem que ir para a cadeia. Claro, depois do devido processo legal. Então, não sei se vocês conseguiram compreender, mas essa é aqui que está a diferença de um discurso chato, de um discurso que eu não gosto, de um discurso que pode ser arrogante. Mas eu tenho o direito de ser arrogante. Eu tenho o direito de ser chato. Eu tenho o direito de ser uma pessoa que ninguém quer conviver comigo. Quem perde sou eu. Nós não podemos tirar o direito das pessoas serem chatas ou serem arrogantes. Conviver em sociedade é isso, é conviver com pessoas que não são tão bacanas quanto você. Infelizmente. Ou nós vivemos numa sociedade como na China, melhor, como na Coreia do Norte, em que existe 5 cortes de cabelo. E se você não tiver aquele corte de cabelo, você vai para a cadeia. Por quê? Porque aqueles 5 cortes de cabelo são os mais bonitos. Que são os que o Kim Jong-un usa. Entenderam, pessoal? Então, hierarquia entre religiões é natural. É da essência da religião. Nós estudamos, lá no começo a gente conversou sobre religião. Religião tem como núcleo a moralidade. E na moralidade existe um conjunto de dogmas. E nesse conjunto de dogmas terão dogmas que a minha religião não vai concordar. E aí nós temos um embate público, assim como direita e esquerda, no espectro político. Assim como o Grêmio e Inter no espectro futebolístico. Claro que na religião isso dói mais, porque a religião é mais importante do que o Grêmio e do que o Inter. Algumas pessoas levam o futebol a uma classe religiosa. Maradona, lá tem a igreja do Maradona. Renato Portaluppi. É, que tem até estátua. Entendeu? Então, mas, de maneira geral, a religião, ela toca mais na gente. Então, continuando aqui, olha a decisão. Olha o que o padre afirmou. O demônio, dizem muitos, não é nada criativo. Ele continua usando o mesmo disfarce. Ele que no passado se escondia por trás dos ídolos, hoje se esconde nos rituais e nas práticas do espiritismo, da umbanda, do candomblé e de outras formas de espiritismo. Todas essas formas de espiritismo têm em comum a consulta aos espíritos e a reencarnação. Os próprios pais e mães de santo e todos os que trabalham em centros e terreiros são as primeiras vítimas, são instrumentalizados por Satanás. A doutrina espírita é maligna e veio do maligno. É forte isso. Eu não diria isso. Mas o padre disse, baseado no que ele acredita. Ele valorou, e valorou bastante. Mas ele defendeu a escravização ou a eliminação das pessoas da Umbanda? Não.
E aí o STF continuou. A liberdade religiosa e de expressão constituem elementos fundantes da ordem constitucional e devem ser exercidas, eu falei para vocês, exercício de liberdade religiosa, com observância dos demais direitos e garantias fundamentais, não alcançando nessa ótica condutas reveladoras de discriminação. E quando acontece a discriminação? Quando acontece aquelas 3 fases que eu falei para vocês. Olha, continua ali, ó. Religiões que se alçam universais, que o discurso proselitista é da essência de seu integral exercício. De tal modo, a finalidade de alcançar outro mediante persuasão configura comportamento intrínseco a religiões de tal natureza. Para a consecução de tal objetivo, não se revela ilícito por si só a comparação entre diversas religiões, inclusive com explicitação de certa hierarquização ou animosidade. E termina. O discurso discriminatório criminoso somente se materializa ultrapassadas 3 etapas indispensáveis. Uma de caráter cognitivo, que atestada a desigualdade entre grupos ou indivíduos. Outra de viés valorativo, em que se assenta a suposta relação de superioridade entre eles. E, por fim, uma terceira, em que o agente, a partir das fases anteriores, supõe legítima a dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais do diferente. E, nesse caso, o padre Jonas Habib foi absolvido de forma unânime pelo Supremo. Tá? Depois tem um outro caso, que é a DO 26, que ainda está com embargo de declaração, que é o caso do crime de homotransfobia, que também revela a mesma exceção. A mesma exceção. Inclusive, demonstra lá no final, né? Olha, o discurso religioso, a homotransfobia não alcança o discurso religioso, desde que tais manifestações lá no fim, ó, aqui, ó, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio. O que é o discurso de ódio? Aquelas exteriorizações que citem a discriminação. O que é discriminação? Viés cognitivo, viés valorativo e dominação, escravização, exploração, eliminação ou mitigação de direitos fundamentais. Então, discurso de ódio é mais do que falar com raiva. É realmente desejar a supressão de alguma ou total dimensão do outro ser humano. Quando alguém deseja a supressão de alguma parte, de qualquer parte da dimensão de outro ser humano, essa pessoa realmente tem que responder criminalmente os rigores da lei. Então, isso é discurso de ódio. Tá? É isso, gente. Vamos abrir para perguntas? Vamos abrir para perguntas. Fechou. Alguém tem alguma pergunta? Pedro, pode fazer.